Olá, meus amigos. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o Evangelho no Lar. Eu gostaria de dizer sobre a importância desta prática, que é fazer o Evangelho no lar, dizendo que você não precisa ser espírita, apesar do Evangelho no lar, sim, ser uma prática dos espíritas, certo? Mas você não precisa ser espírita para praticar o Evangelho no lar. Não importa se você acredita em vidas passadas, em continuação da vida após a morte, certo? E eu já vou explicar as duas visões sobre isso. Você entendendo que existe vida após a vida, e mesmo que você não acredite que existe vida após a vida, certo? Então, o que seria fazer o Evangelho no lar? Bem, vamos primeiro à explicação, o fundamento, caso você não acredite em vida após a vida, em espíritos e tudo mais. Você pode fazer o Evangelho no lar com uma Bíblia. Não é necessário que você tenha o Evangelho no lar segundo o Espiritismo. Qual a diferença do Evangelho no lar feito com a Bíblia e o Evangelho no lar feito com o Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está numa descrição mais atual, uma linguagem mais atual, certo? Trazendo uma interpretação mais recente para o Evangelho deixado por Jesus Cristo, escrito pelos apóstolos. Então, são palavras que a gente usa mais no nosso dia a dia. Eu não preciso estar executando, lendo o Evangelho com o dicionário do lado. Apesar de que as Bíblias hoje também possuem uma linguagem mais acessível, mas muitas palavras não, como eu vou dizer, não são utilizadas no nosso dia a dia e a gente acaba tendo que recorrer ao dicionário para conseguir entender o que está sendo dito ali em sua completude, não é? Então, se você, por exemplo, é evangélico ou católico ou de qualquer outra religião, por que você deveria fazer o Evangelho no lar? Porque o Evangelho, podemos dizer assim, de uma forma geral, é o nosso método de conduta. Tudo que eu preciso para levar a minha vida de forma plena, de forma saudável, sadia, próspera, tudo isso está ali no Evangelho deixado por Jesus Cristo, e escrito pelos apóstolos. Então, através da leitura, da interpretação do que ali está escrito, eu posso trazer esses ensinamentos para a minha vida atual, certo? Executá-los e levá-los adiante. O que ocorre, comigo fazendo o Evangelho no lar? Eu sendo ou não espírita, eu usando a Bíblia, o livro dos Espíritos, certo? Ou não. Eu posso começar a discutir sobre as mensagens que o Evangelho nos traz com a minha família. E se eu moro sozinho, a princípio não há nada demais em fazer o Evangelho e ficar mesmo dialogando, discutindo comigo mesmo, percebendo quais atitudes eu preciso mudar nesta minha vida para torná-la mais leve, para torná-la dentro desses parâmetros, digamos assim, deixados através dos contos, das histórias, das parábolas do Evangelho, as palavras de Jesus, através do Evangelho. Então, o fato de eu morar sozinho também não me impede de praticar o Evangelho.
Eu posso simplesmente abrir a Bíblia, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e pegar e ler aquilo que mais me chama a atenção, um texto à direita, né, da página da direita ou da página da esquerda. Eu leio um parágrafo inteiro, ou então uma ou duas folhas. Não existe uma regra em que você é obrigado a seguir aquilo. É o que eu sempre digo, faça conforme o seu coração lhe mandar, lhe pedir. E acredite, sempre irá cair uma mensagem útil relacionada àquilo que você está vivendo e vivenciando, né, por aqueles dias, ou exatamente naquele dia, ou naquela semana. A prática do Evangelho, eu costumo dizer que deve ser feita ao menos uma vez por semana, né, e também vou explicar por quê. Vamos agora sobre a visão, né, do Espiritismo na prática do Evangelho no lar. Toda vez que eu faço o Evangelho no lar, eu estou auxiliando a espiritualidade que acaba trazendo irmãos perdidos, desamparados, para ouvir essa palavra, para ouvir o que o Evangelho tem a nos dizer, para ver a conduta que eu devo ter, que eu devo seguir, né, perante a minha vida. Então, muitas vezes a espiritualidade traz irmãos perdidos, ou irmãos que nós mesmos acabamos trazendo para próximo de nós, do nosso campo vibratório, simplesmente por estar passando, estar caminhando na rua, ter ido até mesmo à igreja, ou ter ido fazer compras no mercado. O mundo espiritual não é diferente do nosso. Existe aqui ao lado, é apenas em uma outra frequência. Então nós vivemos cercados de espíritos e muitas vezes nós atraímos esses espíritos pela frequência na qual nos encontramos, pelos desequilíbrios que ainda temos dentro de nós. Aquele irmão se afiniza com aquele tipo de sentimento que nós estamos emanando e acaba nos seguindo. Essas pessoas, né, grande parte delas não tem conhecimento algum sobre o Espiritismo, até mesmo não acredita em vida após a vida e tudo mais, e acaba, como eu vou dizer, desenvolvendo problemas até mesmo de saúde, desequilíbrios que vão afetar a saúde da pessoa, afetar a vida. Por exemplo, o emprego não vai para frente, ou eu não consigo emprego, ou eu não paro em lugar nenhum, e tudo por causa dessas companhias que eu estou atraindo. Então, toda vez que eu estou fazendo o Evangelho do Lar em casa, além de eu estar auxiliando a espiritualidade, né, fazendo a leitura, trazendo essa palavra a esses irmãos, trazendo o entendimento a esses irmãos, ainda eles podem se deixar tocar por estas palavras e permitir que a espiritualidade de luz encaminhe eles para um local melhor. Isso vai acontecer independente de eu acreditar ou não em vida após a vida. Por isso que eu digo, há vantagens em fazer o Evangelho para quem é espírita e para quem não é também. Para quem não é, pode tirar aquela lição para ser aplicada no dia a dia ou durante a semana, certo? Então, ao mesmo tempo que a espiritualidade traz esses espíritos para ouvir uma palavra de conforto, de entendimento, para que eles possam ser encaminhados para o local de merecimento, a casa de vocês acaba sendo bem frequentada, certo? Pelos espíritos de luz. E o fato de eu estar fazendo o Evangelho toda semana, eu já vou explicar como fazer o Evangelho no lar também, certo? Mas como eu disse antes, eu aconselho uma vez por semana, e o fato de eu estar fazendo o Evangelho no lar toda semana acaba criando uma película de proteção no meu lar.
fazendo com que ali acabe se tornando até mesmo um posto, né, um porto de atendimento, um local preparado pela espiritualidade, onde que as pessoas que estão ali dentro vão estar mais protegidas, e também um local onde a espiritualidade sabe que vai encontrar a colaboração da qual necessita para estar encaminhando esses irmãos, certo? Então, a partir de agora, eu vou dar dicas para vocês de como estar fazendo o Evangelho no Lar. A primeira dica para fazer o Evangelho no Lar é simplesmente ter a Bíblia, ou o Evangelho no Lar segundo o Espiritismo. Isso vocês vão escolher, não tem grande importância. Antes de abrir a Bíblia ou o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Faça uma oração de coração, que pode ser o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, ou simplesmente conversar com Deus. E peça para que você abra o Evangelho ou a Bíblia naquilo que você está precisando, naquela palavra que você precisa ouvir naquele momento, que vai te auxiliar a entender tudo que houve naquela semana, ou então que vai te preparar para a próxima semana, pelo que vem pela frente. Pode ser uma oração espontânea também, você agradecendo pela semana que você teve, mesmo que ela não foi da forma como que você desejava, mas sim, ela se apresentou da forma a qual nós precisávamos para aprender, para estarmos evoluindo, certo? Então, o primeiro passo é fazer a oração, o segundo passo é realmente abrir o Evangelho. Então, eu leio aquele trecho do Evangelho, da Bíblia, que seja vai estar à direita da página que eu abri ou à esquerda, certo? Aquilo que mais me chamar a atenção, e após eu ler, eu preciso entender aquilo que foi lido ali. Então, eu discuto com os meus familiares, eu converso com meus familiares, peço a opinião deles sobre o que eles entenderam daquilo que estava escrito ali. Após a gente fazer essa troca, essa conversa, esse diálogo, né, dentro do que cada um entendeu daquilo ali, a gente pode simplesmente agradecer a Deus por tudo, sempre. Podemos pedir também, não é errado pedir, certo? Mas manter sim o equilíbrio entre pedir e agradecer, sempre lembrar de agradecer, é muito importante. E depois disso eu posso fazer uma oração de encerramento. Para quem quiser também, outra dica importante, eu posso colocar um copo com água para os espíritos que ali estão fluidificarem aquela água, ou seja, energizarem aquela água com remédio dos quais a gente necessita. Eu posso colocar uma jarra, de repente, para minha família toda, não tem problema, mas o ideal é colocar um copo para cada um. Você pode, se quiser, até colocar um nome no copo, certo? E pedir que a espiritualidade abençoe aquela água, energize aquela água, de acordo com o que cada um de nós e os membros da nossa família precise. Outra coisa importante também é sempre procurar deixar o Evangelho para ser feito no mesmo dia, no mesmo horário. Então procure um dia que você não vai estar muito atarefado, nem muito cansado. E procure fazer sempre no mesmo dia e no mesmo horário, que aí a espiritualidade já se prepara para aquele trabalho. Aquilo acaba virando uma rotina, tanto para você quanto para eles. E vocês vão ver o quanto isso muda o lar de cada um de vocês. O quanto isso traz de paz para dentro de casa. O quanto isso ajuda a harmonizar.
o quanto isso ajuda você a se sentir bem. E a encaminhar todos os irmãozinhos que você possa estar atraindo através do seu campo de vibração. Em se tratando de fazer o Evangelho no lar, gente, a mensagem que eu gostaria de deixar era exatamente essa. Se vocês têm dúvidas, se vocês querem sugerir algum tema para algum vídeo, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tem aí nas propagandas dos cursos, certo? Tem o e-mail também que vocês podem entrar em contato, que é contato@cosmometria.com.br. Vocês podem mandar ou pedir alguma informação por lá também, ok? Um grande abraço. Se gostaram, clique em gostei. Se não gostaram, podem deixar uma crítica construtiva que a gente vai tentando melhorar a cada dia, certo? Um abraço e até mais.